Começar. Havendo número regimental, declaro aberta a 112ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 13 de novembro de 2023. Convido os deputados Diogo Moraes e Gilmar Júnior para ocupar, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário deputado Gilmar Júnior para proceder à leitura das atas. Boa tarde, senhoras e senhores, a todas as pessoas. Senhor presidente, peço somente licença para solicitar 1 minuto de silêncio em homenagem à dona Graça Brenan, que nos deixou recentemente. Obrigado, senhor presidente. Ata da 111ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 7 de novembro de 2023, presidência do deputado Álvaro Porto. O presidente abre a reunião e designa os deputados Gustavo Gouveia e Joel da Harpa para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 6 de novembro do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados João Paulo, Fabrício Ferraz, Isaías Regis e Abimael Santos. Na ordem do dia, é aprovado em segunda discussão o projeto número 1240. São aprovados em primeira discussão a proposta de emenda à Constituição número 20 de 2023 e o projeto 1387. São aprovados em discussão única o projeto 1388, as indicações números 4.492 a 4.495 e os requerimentos números 1.286 a 1.289 e o 1.292. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter extraordinário para logo em seguida a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. A ata da 11ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 7 de novembro de 2023, presidência do deputado Álvaro Porto. O presidente abre a reunião, mantido o primeiro e segundo secretários da reunião ordinária antecedente. Na ordem do dia são aprovados em segunda discussão a proposta de emenda à Constituição número 20 de 2023 e o projeto 1387. No grande expediente, discursam os deputados Luciano Duque e Joel da Harpa. Discursam na comunicação de lideranças os deputados João Paulo Costa e José Patriota. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para terça-feira, dia 7 de novembro, às 18 horas, a ser realizada no auditório senador Sérgio Guerra. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneça como se encontram aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Passo a palavra para o primeiro secretário, deputado Diogo Moraes, para a leitura do expediente. Senhor presidente, expediente do dia 13 de novembro de 2023, ofício número 1378, do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, parecer 1892 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça,
Pareceres 1893 a 1908, também da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres 1909 a 1911 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Pareceres 1912 a 1923 da Comissão de Administração Pública. Pareceres 1924 a 1928 da Comissão de Assuntos Municipais. Pareceres 1929 a 1935 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Parecer 1935 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Pareceres 1937 a 1938 da Comissão de Relação Final. Ofício 775/2023 do Coordenador-Geral de Acompanhamento das Parcerias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ofício 1463 do Coordenador-Geral de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ofício 4406 do Diretor de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Ofício 240 do Secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco. Ofício 70 da deputada Simone Santana e requerimento do deputado João Paulo Costa. Essa é a expediente, senhor presidente. Registro do aniversário do deputado Heriberto Filho, comemorado no último dia 11 desse mês, e do deputado Isaías Regis, que está sendo comemorado hoje. Pequeno expediente, com a palavra o deputado João Paulo, PT. Boa tarde, companheiros e companheiras deputados. Boa tarde, presidente. Boa tarde a quem nos acompanham nas mídias sociais. E hoje, presidente, eu trago a essa tribuna projeto de minha autoria que fala do Dia do Rei e da Rainha do Maracatu. Os maracatuzeiros, como os definiu a professora Laísse Fialho, segue criando novos sentidos para a sua prática, a partir da memória dos seus antepassados, do pertencimento a essa comunidade cultural e religiosa e da dinâmica da sua experiência no tempo. O maracatu e a coroação dos seus reis e rainhas costumam ser vistos apenas como uma manifestação do nosso carnaval, até pela batida contagiante de tambores e alfaias que puxam o cortejo pelas ruas. Também é isso, mas é muito mais. O maracatu reinterpreta o coração de rainhas e reis africanos, cujos primeiros registros no Brasil, mais precisamente em Pernambuco, datam do século XVIII. Se apresentam como mecanismo de resistência dos escravizados em relação à opressão dos colonizadores portugueses. É um dado cultural histórico poderoso, com elementos de cultos afro-brasileiros que avança do lúdico e simbólico para a lembrança e a atualidade das injustiças que dominavam o mundo naquela época e que ainda persistem no dia de hoje. Está aí o racismo estrutural que não nos deixa mentir. Nesse sentido, de resgate cultural histórico que propomos um projeto de lei a criação do Dia Estadual do Rei e da Rainha do Maracatu em Pernambuco, data para a realização de atividades conjuntas entre instituições públicas e entidades da sociedade civil, com vistas à promoção, divulgação e conscientização da população para a importância dessa manifestação cultural. Data para lembrar
um passado e um presente de lutas pela real emancipação. O maracatu combina vários elementos da cultura africana, trazendo consigo uma rica simbologia expressa nas figuras do rei e da rainha. Primordialmente, a figura do rei do maracatu é associada a uma ancestralidade que remete às raízes africanas da nossa cultura. Ele personifica a sabedoria e a tradição transmitida ao longo das gerações. Nossa proposta evidencia igualmente o papel da rainha, com sua performance na liderança do cortejo, conduzindo com sua dança o ritmo e a energia do grupo. Sua presença e papel ajudam a valorizar a estética, a história e a representatividade feminina nessa rica manifestação cultural. Mas, presidente, os maracatus de nação foram definidos recorrentemente como uma reminiscência dos antigos rituais de coroação de reis do Congo, que existiam em vários locais do Brasil entre os séculos 17 e 19, antes da proibição da Igreja Católica, que não queria manifestações da cultura popular no interior dos templos. Inegavelmente, o rei e a rainha do maracatu dizem muito do simbolismo histórico e religioso dessa manifestação cultural, sendo importante, portanto, destinar um dia específico no calendário de eventos e datas comemorativas do Estado para reverenciá-los. Queremos contribuir para que a cultura negra tenha reconhecido seu papel de destaque na cultura brasileira e do reconhecimento da sua real participação na formação do povo brasileiro. Ao longo dos anos, o maracatu passou por diversos arranjos até que se configurasse no que é atualmente, como observa a pesquisadora Isabel Cristina Martins Guilhem. Como outras manifestações de matrizes africanas, sofreu intensa repressão por meio de perseguições policiais no final do século XIX. Até os anos de 1940, estas manifestações eram vistas como sendo produto da selvageria e incivilidade africanas. Em nosso estado, nos anos 30 e 40, as manifestações de matriz negra foram intensamente perseguidas, numa discriminação que incluía ataques aos terreiros de religiões afro-brasileiras e que ainda hoje ocorrem. Assim, é possível traçar um histórico crítico do maracatu de acordo com os padrões de poder da época, a partir de uma noção de raça em que a sociedade, por meio de instituições criadas pelo Ministério de Educação e Saúde Pública, legalizava, institucionalizava e sistematizava a vida política e cultural, em sintonia com suas predileções ideológicas com forte componente racista. Por isso, senhor presidente, por causa dessa rica história da beleza e de suas apresentações, dos papéis simbólicos de resistência do rei e da rainha, das nações, da influência desse ritmo da nossa música contemporânea. Aqui vale lembrar Mangue Beat, mas, acima de tudo, por essa trajetória de resistência é que queremos saudar as majestades do maracatu com um dia especial para a celebração dessa força
gigantesca de cultura popular de Pernambuco e do Brasil. E finalizo, senhor presidente, dizendo que durante os 8 anos que fui prefeito da cidade do Recife, da capital, a abertura do nosso carnaval, que virou referência nacional no Brasil, foram abertas pelo o nosso querido Naná Vasconcelos, não é? Um percussionista considerado um dos maiores do mundo, Naná Vasconcelos. E, na verdade, mantivemos por 8 anos, nobre deputada Dani Portela, a importância do maracatu como abertura dos carnavais recifense, com toda certeza, o melhor do Brasil. Próximo orador, o deputado Edson Vieira, do União. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, redes sociais que nos acompanham nesse momento, ocupo, senhor presidente, a tribuna na tarde de hoje para fazer um registro, não é, que acontecerá agora nos dias 17, 18 e 19 de novembro, em Taquaritinga do Norte, o circuito Asa Branca do Voo Livre. Mais uma edição que está começando e voltando a esta cidade. O torneio tem como propósito reinserir o município dentro do calendário festivo do voo livre nacional, além de reacender a prática de um esporte que outra hora alavancou o nome da cidade de Taquaritinga do Norte a nível nacional como um dos pontos e de uma vista mais bonita que se tinha, que é a rampa do PP. Está sendo sediada esta edição, está sendo sediado no renomado sítio Cafundó, na rampa do PP, um espaço ícone que atrai tanto os moradores locais quanto de outras cidades e estados circunvizinhos. O objetivo é fortalecer os laços comunitários, promover a cultura e o turismo local, além de oferecer entretenimento de qualidade para os munícipes e demais participantes, transmitindo e elevando o nome de Taquaritinga do Norte a nível de estado e a níveis internacionais. Estima-se que este ano mais de 15 mil turistas estejam visitando este evento. Inclusive, hoje já tomei conhecimento que mais de 60 pilotos, da qual eles chamam, já foram inscritos para este grande evento. E que vai atrair, sem sombra de dúvida, vai gerar emprego e vai fazer com que as pessoas possam se inserir e ver as belezas naturais da cidade de Taquaritinga do Norte, como também cidades circunvizinhas, como Vertentes, como Santa Cruz do Capibaribe. O evento ocorrerá dentro da rampa do PP Ecopark, empreendimento que buscará contemplar o turismo de aventura radical e cultural, onde levará novas formas de explorar a contemplação da natureza, trilhas ecológicas, escaladas, entre outras modalidades. Também estará sendo apresentado futuramente projetos para a construção de hospedagens minimalistas e em contato direto com a natureza, além de restaurantes de alta qualidade, com serviços elevados e que mais, que tem a oferecer outros atrativos como a tirolesa. Aos poucos, o público irá tomar conhecimento de todas essas ações que irão ocorrer dentro desse empreendimento. Assim, poderemos afirmar que, a partir desse momento, estará apresentando um novo formato de empreendedorismo e de empreendimento ecológico e de aventura. Tudo isso está sendo pensado pelos empresários Jobs da internet e Salles Barbosa. O complexo turístico da rampa do PP anuncia toda a sua programação, da qual vale ressaltar apoio da Prefeitura Municipal, apoio do Governo do Estado, apoio do comércio e daqueles que entendem que deve explorar cada vez mais as belezas naturais das nossas cidades. Então, senhor presidente, eu queria aqui fazer esse registro na tribuna desta casa, dizer da importância de se voltar, se não me falha a memória, é a 10ª edição do evento Voo Livre na cidade de Taquaritinga do Norte,
aonde já é conhecida esta cidade pelas suas belezas naturais e, acima de tudo, atraindo e fazendo com que possa se levar o turismo e trazer novas pessoas para conhecer aquela cidade de um clima agradável. Então, era esse registro, senhor presidente, que queria fazer na tarde de hoje, convidar a todos para que possam prestigiar 17, 18 e 19 de novembro, participar do circuito Asa Branca do Voo Livre na cidade de Taquaritinga do Norte. Aqui, Com a palavra, o deputado Antônio Moraes, PP. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria deixar primeiro aqui muito claro que não sou contra a reeleição de nenhum colega à mesa diretora dessa casa. Agora, eu queria lamentar profundamente em 2 vezes que eu faltei na Comissão de Justiça e deixando aqui também o entendimento que o presidente que assumiu, ele poderia colocar qualquer projeto para ser votado, mas o que eu lamento é que nas 2 ausências minhas, colocaram 2 PECs. Essas PECs não tinham sido publicadas, não cumpriram nenhum prazo regimental e foram depois aprovadas aqui na casa. E o que chama mais atenção agora é pela importância da segunda PEC, que altera um artigo importante da Constituição do Estado de Pernambuco, e nós aprovamos isso aqui na casa em 24 horas para mudar a Constituição, sem cumprir nenhum prazo regimental, sem fazer uma discussão com os colegas deputados e deputadas dessa casa. Então, as palavras aqui hoje são mais para uma reflexão. Inclusive, na segunda PEC, ela é questionada hoje, já no Supremo Tribunal Federal, com 3 votos já dados em favor do relator, o ministro Fux, que contesta a antecipação da eleição da mesa. Então, eu queria ressaltar aqui, não tenho nada, o presidente sabe que todas as vezes que ele me procurou, eu atendi, fazendo o que era possível para que a gente pudesse agilizar as votações dessa casa, mas entendo também que no momento que a gente fala tanto em valorização do poder legislativo, é preciso também que a gente respeite o regimento interno dessa casa. Muito obrigado, senhores deputados. Próximo orador, a deputada Dani Portela, PSOL. Ele já deu essa declaração olha, Álvaro. Boa tarde a todos e todas, colegas deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, bem como
servidores e servidoras, bem as pessoas que estão nos assistindo aqui e quem está nos acompanhando virtualmente. Subo à tribuna hoje para falar de um tema que eu fui procurada para trazer esse tema para a tribuna dessa casa, mas antes de entrar no tema específico, eu acho muito importante que na fala do deputado que me antecedeu, o deputado Antônio, também traga essa mesma observação da legislação, do nosso regimento, para as comissões da casa. Porque, em muitos momentos, a própria comissão, que é o coração de uma casa legislativa de Constituição e Justiça, atropelou prazos, descumpriu o regimento, vários projetos vindo do governo que tramitam sem cumprir nenhum prazo regimental nessa casa e que tem sido muito facilitado via essa comissão, que é o coração de uma casa legislativa. Então, é preciso que a gente use, seja justo e justa e tenha o mesmo peso e a mesma medida. Também é importante que a gente frise, né, a independência desse poder. Os poderes, eles devem funcionar de maneira harmônica, mas independentes entre si. Acho que o nosso movimento é por uma Assembleia Legislativa que seja forte, autônoma, independente e que respeite o voto que trouxe cada deputado e deputada aqui, dos pernambucanos e pernambucanas que nos elegeram. Mas hoje, o tema que me traz essa tribuna é um tema que tem afetado diretamente a vida de milhares de trabalhadoras e trabalhadores em nosso Estado, impactados com o recente aumento da tarifa do gás natural. A nossa agência reguladora de Pernambuco, a ARP, ela autorizou um aumento do gás natural para 23,6%. Um aumento de mais de 20% da tarifa, que vai impactar diretamente a vida de vários trabalhadores e trabalhadoras, principalmente motoristas que hoje trabalham por aplicativo, que já enfrentam uma série de desafios no seu dia a dia. E agora se deparam com mais um obstáculo, um aumento autorizado de 23,6%. Sabemos que, com o aumento do preço do gás natural, que é um combustível muito utilizado por esses profissionais, a margem de lucro desses profissionais ela é diretamente afetada, diminuindo de forma muito severa os seus rendimentos. Esse cenário se torna ainda mais preocupante quando consideramos que vários trabalhadores brasileiros recentemente entraram para os índices do desemprego, perderam seu emprego formal com a carteira assinada e encontram muitas vezes nos aplicativos de transporte, né, um meio para sustentar suas famílias. Essa ocupação de motorista de aplicativo requer muitas vezes dessas pessoas jornadas exaustivas de trabalho, jornadas que são muito extenuantes e não oferecem nenhum direito trabalhista resguardado em troca. Elas vêm agora, na verdade, como uma forma de sobrevivência, e a decisão tomada pelo governo do Estado de Pernambuco vai impactar a vida desses trabalhadores. Nesse contexto, é fundamental que a gente questione, sim, a decisão da Agência Reguladora de Pernambuco, que autorizou o reajuste do gás natural e fez o preço do metro cúbico aumentar 23%. Na verdade, um pouco mais, 23,6%. Parte significativa desse reajuste é referente à margem de lucro e distribuição da concessionária da Copergás. Hoje pela manhã, um grande grupo de trabalhadoras e trabalhadores, formado principalmente por motoristas por aplicativo, fizeram um protesto, que saiu ali das imediações aqui próximo da fábrica Tacaruna até a sede da Copergás, para tentar abrir um diálogo com essa questão e visibilizar a realidade de tantos trabalhadores e trabalhadoras.
Então, o governo de Pernambuco, ele precisa considerar o impacto que medidas sobre essa têm diretamente sobre a vida das pessoas. Precisamos de políticas públicas que protejam a vida de trabalhadores e trabalhadoras e não que coloquem essas pessoas ainda numa situação mais precária. Então, é importante a gente observar, esse é o meu discurso. E, por fim, antes de encerrar, acabei trazendo uma fala multitemática, né? Eu aproveito esse pequeno expediente para lamentar mais um ato de LGBTfobia ocorrido lá no município de Abreu e Lima, com um companheiro dirigente do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Cleiton, que hoje é coordenador da juventude do PT no Estado, que foi agredido, violentado e, na sequência, também assaltado, mas tudo isso recheado de xingamentos LGBTfóbicos. Então, eu queria estender a minha solidariedade, enquanto deputada do Estado de Pernambuco, a esse companheiro e dizer que condutas como essa precisam ser apuradas e não podem mais ser toleradas. Obrigada. Próximo orador inscrito, com a palavra, o deputado Gilmar Júnior. Deputada Socorro Pimentel. Deputado Joel da Harpa. Deputada Rosa Amorim. Não havendo mais oradores, passa ao grande expediente. Com a palavra, a deputada Abimael dos Santos. Vossa Excelência será o próximo após Abimael. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os deputados, o presidente, todos que nos acompanham aí nas redes sociais, todos que estão assistindo aí a TV Alep. Mais uma vez, subo aqui à tribuna para ser a voz daqueles que não têm voz. Torna-se corriqueiro, está se tornando corriqueiro a minha vinda aqui. E eu quero aproveitar esse momento e perguntar à governadora e ao governo do Estado o que é que está acontecendo com a Compesa. Já era ruim e cada dia que passa torna-se pior. Eu não sei se é proposital, se tem algum interesse escuso de alguém, porque cada dia mais está ficando pior. Esse feriado e esse final de semana eu não tive sossego, pois o pessoal ali da zona rural, 2º distrito de Caruaru, nos procuraram com a notícia que não ia mais chegar água no 2º distrito. O pessoal de Santa Cruz se reclamando com a falta d'água. Pasmem, o pessoal da minha cidade, que tinha água constantemente, os que tinham, porque a metade da cidade não tem água, e os que tinham estão comprando um carro-pipa lá em Toritama. E o que me deixa indignado que não é só em Toritama, não é só em Santa Cruz, não é só na zona rural de Caruaru, no 2º distrito. Você sai do Agreste para o litoral, mesmo jeito. São José da Coroa Grande, o pessoal está se reclamando. Aí eu fico perguntando, será que isso já é proposital? Aí eu abro minhas redes sociais, vou olhar os comentários dos seguidores, vou ter sossego. Aí eu encontro um rapaz chamado Roberto Carlos, coloca: deputado, fale da falta d'água em Umari, de Bom Jardim, a barragem está cheia.
mas a água não chega nas torneiras do povo de Umari. Agora a conta todos os dias chega. Eu queria entender o que é que se passa nessa empresa. Será que é um boicote que estão fazendo com a empresa? Alguma coisa está acontecendo com essa Compesa. Está aqui registrado nesse setor a falta d'água. Agora vamos sair agora do Agreste e do litoral e vamos dar um voo até Petrolina. Petrolina banhada pelo Rio São Francisco, o Rio São Francisco lá, e a população de Petrolina entrando em contato com o deputado Abimael Santos, para o deputado Abimael Santos ser a voz do povo que está sofrendo por falta d'água em Petrolina. Como é que pode um negócio desse? Veja que casa de ferreiro, espeto de pau, na cidade de Petrolina, banhada pelo rio São Francisco, o povo sem água. Isso é imoral. Isso é imoral da parte da Compesa e de alguns responsáveis pela Compesa. Governadora, acorde! Desperte, governadora. O que gota serena está acontecendo isso? Se a desculpa no Agreste é por falta d'água, eu quero saber qual é o problema de Petrolina, banhada por o rio. Eu não consigo entender. Aí as coisas ficaram piores. Ficaram piores porque agora veio, encontrei hoje, está aqui, pastor Josimar Araújo está aqui conosco, trouxe ele aqui para o plenário. Estava aqui no meu gabinete um pastor da cidade de Exu. Pastor lá, tomando conta das ovelhas. As ovelhas pediram ajuda ao pastor e o pastor teve que vir até o gabinete. O pastor de Exu, da cidade de Luiz Gonzaga, veio pedir socorro para a cidade de Exu, porque a Compesa há mais de 100 dias não coloca água para a população de Exu. Eu estou achando isso muito estranho da parte dessa empresa. Se é no litoral é falta d'água, se é no Agreste falta água porque realmente não tem, se é no sertão falta água. Para que está servindo essa empresa? Para quê? Teve que um pastor, o pastor Josimar, descer de Exu. Eu acredito que se Luiz Gonzaga tivesse vivo, essa hora ele estaria falando, fazendo um verso, uma canção, e eu com um chicote na mão ajudando, dar a cipuada nessa empresa. Irmãos, século 21, 23 anos após a virada do século, e a petição é a mesma. A petição continua a mesma. Eu quero dizer para o pastor que veio lá de Exu, está aqui registrado, meu pastor. Vou procurar saber agora com o presidente, com o novo presidente, o que diabos está acontecendo lá na sua cidade, porque não é só na sua cidade, não. E o pastor estava dizendo para nós, deputado, as barragens estão cheias, os reservatórios estão cheios. Eu quero saber, entupir os canos, foi, Compesa? Entupir os canos, deixa eu deixar aqui um negócio. A Compesa está tão terrível que na região onde eu moro, no Agreste, o povo está dizendo que a governadora está se tornando pior do que Paulo Câmara. É duro dizer um negócio desse. E eu acho, e quero acreditar que não é culpa da governadora. É alguém, talvez, na empresa, ou alguém por trás, querendo prejudicar o governo. Eu quero entender isso. Mas eu chego nas cidades ali do Agreste e o povo diz, deputado, olha, o governo que passou era terrível, mas a governadora está pior. Eu quero pedir aqui à governadora, pela mãe do guarda, por favor, acorde. Porque a senhora não pode pegar o título do governador que passou. O pior governador do mundo. O pior governador de Pernambuco. A senhora, no primeiro ano, o povo já está assimilando, pela gestão da Compesa, que o seu governo está pior do que o dele. É duro eu dizer um negócio desse, mas acorde. Cuide que é meio-dia, que o negócio está arrepiando para o seu lado. A sua Compesa, e eu vou dizer a sua Compesa, governadora, porque a senhora é governadora agora. E a Compesa não é mais de Paulo Câmara, não. É sua. A responsabilidade é sua. E o povo
Por incrível que pareça, eu não gosto nem de falar isso. Mas eu vejo o povo dizendo, deputado, eu acho que eu estou sentindo falta de Paulo Câmara. Eu fico para não viver um negócio desse. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. E eu quero pedir à governadora, pelo amor de Deus, governadora, acorde, cuide. É o primeiro ano ainda dá para recuperar. Mas essa Compesa está colocando a senhora numa coivara de cobra. Pule fora, que o bicho está pegando. Deus abençoe vocês. Próximo orador inscrito, deputado Joel da Harpa, do Progressistas, PL. Partido, eu troquei, desculpa, deputado. Partido Liberal é nosso querido Damião Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Alep e também a todos que estão acompanhando aqui presencialmente a reunião de hoje, a reunião plenária desta casa. Senhor presidente, venho a esta tribuna comunicar a esta casa e à população pernambucana de um problema urgente que precisa ser resolvido e hoje, inclusive, me trazido pelo pessoal do Simpol, do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. A situação é que exige uma medida urgente por parte do governo do Estado e nós não podemos ou não poderíamos deixar de trazer essa discussão na tarde de hoje nesta casa. Existem 308 policiais civis aposentados, chamados os designados, através de contratos feitos perante a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Civil, que estão com prazo de rescisão previsto para o dia 31 de dezembro de 2023. Para que esses contratos sejam renovados, é necessário que, urgentemente, haja o encaminhamento de um projeto de lei para esta Casa, prevendo a prorrogação de tais contratos e como prazo para envio dos projetos a esta Casa, previsto no regimento interno, é de 20 de novembro, então é preciso que o governo do Estado corra para mandar urgentemente essa questão para esta Casa, para que essa Casa possa aprovar, deputado Antônio Moraes. São 308 policiais civis que estão na reserva e que hoje atuam, sobretudo na parte administrativa da Polícia Civil, e se esses policiais não tiverem os seus contratos renovados, inclusive também fazer um apelo ao governo do Estado para que, além de renovar os contratos, possam acrescentar também o número de policiais civis, praticamente muitas das atividades da Polícia Civil vai parar. Eu estou no pequeno expediente, está no grande já, mas concedo a parte da nobre deputada delegada Gleide Ângelo. Obrigada, deputado. Serei breve. Eu já participei de 2 renovações desse contrato dos policiais civis aposentados. E toda vez é essa agonia. E digo, se não for renovado esse contrato, a Polícia Civil vai fechar. Hoje em dia, quem faz a permanência das delegacias são esses policiais. O concurso que vai ter agora, que a prova só será em fevereiro, os policiais só entrarão na metade de 2025. Então, até 2025 não terão policiais civis novos na polícia. Então, isso é uma questão de necessidade. Então, eu espero também que a governadora do Estado, ela mande em tempo hábil esse projeto aqui para a Alep, para que seja votado e aprovado e que seja renovado, porque até dezembro, se esse contrato não for renovado, significa que vai ter um caos maior do que está na segurança pública do Estado e também digo com relação ao número de vagas para a Polícia Civil. Esse número não dá nem para cobrir a região metropolitana, que dirá o Estado. Então tem que aumentar sim o número de vagas, porque sem investigação a gente jamais vai ter segurança no nosso Estado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e, de fato, esse contrato precisa ser urgentemente renovado, porque esses policiais estão praticamente, são eles que estão dando suporte nas delegacias
e os policiais que estão hoje nas ruas, que nós sabemos que é um efetivo reduzido para o que, de fato, a Polícia Civil precisava para solucionar, né, os inquéritos, enfim, terá uma dificuldade ainda maior com a ausência desses profissionais, se assim esse contrato não for renovado. Mas eu concedo a parte ao nobre deputado, também delegado Antônio Moraes. Deputado Joel da Harpa, hoje pela manhã eu recebi a visita de Áureo, presidente do Simpol, e ele colocava essa preocupação de Vossa Excelência estar colocando aqui no plenário hoje. Eu tive a oportunidade agora de manhã de ligar para Túlio, na Casa Civil, e falei com Priscila também. E está sendo agilizado o projeto para ser encaminhado para casa, para que a gente possa... Essa vai ser a segunda renovação desse contrato esse ano. Mas é importante que isso seja feito, uma vez que há uma carência de pessoal muito grande, e esses policiais, além da experiência, eles são muito importantes para ocupar a permanência dessas delegacias. Então, parabenizar Vossa Excelência pela preocupação e dizer que, no prazo que o governo tem, até o dia 20 de novembro, ele vai encaminhar o projeto para que a gente possa renovar e talvez até aumentar um pouco o número de policiais aposentados que estão trabalhando. Agradeço a parte de Vossa Excelência e encerro, senhor presidente, parabenizando, sobretudo, o companheiro Áureo, que foi reeleito, né? Eleito, na verdade, para o cargo de presidente do Simpol, que ainda irá assumir no dia 24 desse mês, mas que já está tendo a preocupação de estar vindo a essa casa, visitar os nossos gabinetes, conversando com cada parlamentar e preocupado com essa questão, porque além de ter a questão pessoal do profissional, que precisa da renovação desse contrato, mas tem, sobretudo, o atendimento à população, que é extremamente importante no momento que a gente vive uma insegurança exorbitante no estado de Pernambuco. Então, eu faço esse apelo, agradeço ao deputado Antônio Moraes, que também já está acompanhando a situação. Nós iremos também visitar a Casa Civil, né, e também a própria Secretaria de Defesa Social, para que esse projeto chegue o quanto antes possível e assim seja resolvido o problema dos designados. Mas parabéns, né, de coração a Áureo Cirneiro, a nova diretoria também do Simpol, que assume a partir do dia 24 à frente desse importante sindicato, pela preocupação com a sociedade pernambucana, sobretudo, que nesse momento não pode perder esses profissionais que têm prestado um relevante serviço à nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Agradeço, senhor presidente. Agradeço, deputado Joel da Harpa. Não havendo mais nenhum inscrito, encerro o pequeno expediente. Vamos à ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 1338, do Poder Executivo, regime de urgência. Pareceres favoráveis da primeira, segunda e terceira comissões. Em discussão a matéria, não havendo que queira discutir, coloque em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 1339, 2023, do Poder Executivo, regime de urgência. Pareceres favoráveis a primeira, segunda e terceira comissões. Em discussão a matéria, não havendo que queira discutir, coloque em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado. Discussão única das indicações 4.496 a 4.512 e dos requerimentos 1.293 a 1.306, autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente a destaca das demais. Coloque, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, proposições aprovadas. Não havendo mais inscritos, encerra a presente reunião e convoco a próxima, em caráter solene, para hoje à noite às 18 horas, ser realizado no auditório do senador Sérgio Guerra, em homenagem aos 40 anos de funcionamento das empresas metalúrgicas MGS, Casa dos Bandeirantes e Grupo Tupã, de iniciativa do deputado Luciano Duque. Tenha todos uma boa tarde e que Deus os abençoe.